Boa noite, Nova. Tudo bom? Estamos aqui em mais uma quarta-feira maravilhosa para a gente celebrar o nome de Jesus, celebrar as benfeituras dele no nosso meio. E eu queria começar lendo com vocês Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa já é um spoiler aí do que a gente vai compartilhar um pouquinho hoje. Então lembra, ide por todo o mundo e compartilhar o evangelho a toda criatura. Essa é uma comissão, um chamado de Jesus para mim e para você e para todo aquele que se chama pelo nome dele. A gente vai começar já pelas famílias de oração da semana. Para você que não sabe, toda semana na Nova a gente ora por 4 famílias. 2 famílias de domingo a quarta e outras 2 de quarta até o próximo domingo. Então, hoje a gente vai orar por uma influencer, por uma jovem da Nova chamada Elizabeth. Vamos orar pelo Bruno e pela Luciane. Então, que você ore junto com a gente, abençoando essas famílias, que você possa orar com todas as bênçãos que você conhece e sabendo que Deus é um Deus criador que pode suprir muito além do que a gente possa imaginar. Vou chamar Henrique aqui para que a gente possa orar por essas 2 famílias. Amém, aleluia. Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar hoje, Deus, obrigado porque o Senhor está em cada casa, Deus. Obrigado, Deus, por esta comunidade tão forte que o Senhor está levantando aqui nessa cidade, Deus. E em nome de Jesus nós queremos orar por essas famílias que foram faladas aqui essa noite, Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cobrindo elas, Deus, com as Tuas asas, Deus, que o Senhor esteja colocando sonhos, Deus, nos corações, Deus, que o Senhor esteja suprindo, Pai, a cada um deles, conforme o Teu querer, Deus, conforme aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, nós como igreja intercedemos por eles, Deus, nos colocamos, Deus, como intercessores durante esses dias na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é incrível o poder que a oração tem. A gente tem muitas histórias das famílias, inclusive a nossa, várias vezes, que foram extremamente impactadas pela presença de Deus, pela ação de Deus, por coisas que eram impossíveis acontecer, aconteceram enquanto os nomes delas estavam sendo orados pela igreja. Então, não pegue essa arma aí e esconda embaixo do seu travesseiro. Pegue a arma da oração e use. Ore por todo mundo que você conhece. Está andando na rua, ore pelas pessoas que você também não conhece. Seja muito ousado e livre nas suas orações. Tem um convite a fazer aqui. Você que faz parte da Nova e você que é membro aqui dessa casa, você está convidado agora a fazer os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode usar o Interac e o PayPal. A gente entende que a obrigação e responsabilidade de manter a obra do Senhor é minha e é sua. E a gente sabe também que na igreja de Jesus só falta o que a gente não provê, não é isso? Quem tem que prover somos nós. Ele já nos deu inteligência, nos deu capacidade para a gente produzir finanças no mundo para que a gente financie o reino dele. Então, que a gente tenha essa sensibilidade e essa responsabilidade na nossa mente. Luíde, eu queria pedir para você colocar um vídeo para a gente. E eu queria pedir para que você preste bem atenção. Silencie aí sua casa, foca só nesse vídeo e daqui a pouco você vai entender por quê. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabia que a China é um dos países mais avessos à evangelização no mundo? Em 2018, o governo chinês proibiu a venda online de Bíblias. Apenas as igrejas aprovadas pelo Estado tinham autorização para vendê-las. Há uma repressão nacional promovida pelo Partido Comunista Chinês contra as atividades cristãs. Recentemente, um empresário foi condenado a 5 anos de prisão por comércio ilegal. E o que ele estava comercializando? Pendrives com a Bíblia em áudio. O governo chinês chega, inclusive, a oferecer recompensas em dinheiro por informações sobre atividades religiosas consideradas ilegais.
Atualmente, a China ocupa o 17º lugar na lista de países que mais perseguem os cristãos no mundo. A Coreia do Norte ocupa o 1º lugar nessa lista. No país onde o líder deve ser adorado, os adoradores de Jesus são considerados como um perigo e ameaça ao Estado. Sob o regime do ditador Kim Jong-un, o país que faz fronteira com a China chega até mesmo torturar e condenar à morte cristãos que ousam desobedecer às imposições do regime. Crianças são expostas a essas torturas para que vejam o exemplo do castigo aplicado aos que insurgem contra o governo norte-coreano. Um relato apresentado pela organização Iniciativa do Futuro da Coreia, sediada em Londres, afirma que prisioneiros foram fuzilados depois que os guardas encontraram uma Bíblia e outros materiais religiosos nas celas. Através do casal de missionários Carlos e Sandra, podemos fazer parte dessa arriscada missão de levar uma palavra de esperança a essas duas nações. Casado desde 1989 com a Sandra e pai da Samila e do Mateus, Carlinhos, como é conhecido, já acumula mais de 20 anos de experiência no campo. Apaixonados por missões e ardendo em seus corações por novos desafios, eles começaram a carreira missionária em 1990, saindo da Igreja Batista de Uberlândia, rumo a Jocum, no Rio de Janeiro, onde depois de 6 meses, Carlinhos se tornou diretor de evangelismo da base missionária e exerceu essa função por 6 anos. Em 96, foram para a capital de Goiás, onde implantaram uma nova base missionária da Jocum, também focada em evangelização. A grande mudança em suas vidas e o maior desafio de todos começou em 2003, quando esse casal levou uma equipe de 23 atletas de futebol para a China. Em 2008, eles voltaram àquela nação, levando agora outra equipe de teatro e esportes, e se mudaram para lá, onde permaneceram por um período de 7 anos. Ali foi plantada uma semente que gera frutos e faz a diferença na vida de muitas pessoas que têm tido a oportunidade de conhecer o Evangelho transformador de Cristo através do projeto que foi implantado por estes 2 missionários. Carlinhos e Sandra voltaram da China em 2014 e atualmente se preparam para voltarem ao país. O casal também foi desafiado por Deus para o resgate e intercessão dos nossos irmãos na Coreia do Norte. Eles são atualmente os embaixadores do Brasil da agência Neemias Global Iniciativa, que tem como meta levantar 1 milhão de intercessores ao redor do mundo pelos norte-coreanos. Saiba agora como você pode fazer parte desta iniciativa, permitindo-se ser um instrumento de Deus para o cumprimento do ID nestas 2 nações. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vê e por tudo aquilo que a gente ouve. E você teve a oportunidade de ouvir e de ver as necessidades que existem naquela região da China e da Coreia do Norte. Você precisa de dar uma resposta, você precisa se envolver com isso. Você pode responder a esse desafio orando, sendo intercessor, se colocar na presença de Deus, sentir a dor e o amor de Deus por aquela nação. A oração, ela mexe com a gente e mexe também com Deus. Então eu espero que você seja um intercessor por esse projeto. Segundo, você pode ser um mantenedor. Você pode ser uma pessoa que vai adotar esse projeto. Você vai ser como um pai e uma mãe desse projeto. Agora, lembrando que quando eu falo projeto, eu falo de pessoas, eu falo de gente. Não estou falando de uma organização, de instituição, estou falando literalmente de pessoas. Então você pode ser pai e mãe desse projeto, dessas pessoas que estão ali na China, contribuindo com a sua oferta missionária. Você pode semear naquele povo através de nossas vidas, que vai estar indo ali. Vocês vão estar segurando as cordas, pedindo a Deus para que Ele nos dê graça e unção. E terceiro, você pode de alguma forma se organizar para você poder estar indo lá,
fazer uma visita para a gente. Quem sabe você fazer um turismo missionário. Quem sabe você pode dispensar ou organizar a sua vida para passar 3 meses, passar 1 ano, passar 2 anos, sei lá, de alguma forma você ir. E caso não dê para você ir, você pode ser um instrumento para desafiar essa nossa juventude, para que eles possam estar desenvolvendo projetos missionários ali. Então nós temos aqui as 3 formas maravilhosas de fazer missões. Você pode estar orando, você pode estar contribuindo e você pode estar indo. Na verdade, já fazendo as 2 coisas, você já está indo, porque orando e contribuindo é uma forma de ir. Eu conto com você, espero que você se envolva. Ao terminar essa reunião, você terminar de ver esse vídeo, dá uma passadinha no nosso estande, para lá, dá o seu nome, dá o seu contato. Eu te prometo que você não vai se arrepender. A gente vai estar comunicando coisa linda, maravilhosa. Não vamos encher com coisas com mensagem, mas vai ser algo muito divino e maravilhoso. Que Deus te abençoe, espero que todos vocês se envolvam. Um beijão no coração e vamos juntos fazer missões. Chegou a sua vez, chegou a minha vez da gente entrar para a história e fazer história na vida de outras pessoas. Fique na paz. Pois é, e olha que privilégio. Missionário Carlinhos está aqui na Nova agora. Se tivesse muitos aplausos aqui, você mereceria. Que é isso? Carlinhos e Sandra já viraram amigos queridos. Eles vieram aqui na Nova, enviados por Deus no dia que a gente estava enviando a Basma para missões pela Jocum. E eles abençoaram, oraram. Ela já está no Brasil, já começou o treinamento dela, o ETED. E, Carlinhos, que você possa ter liberdade aqui na Nova, que é a casa do Senhor, a mesa do Senhor, e a gente tem total liberdade aqui, que você possa contar um pouquinho para a Nova o que é que Jesus fez na sua vida. E você fique atento, porque na semana que vem a gente vai ter um segundo papo já, que ele tem muito assunto, não dá para ser para uma semana só, e a gente vai entrar ainda em outros assuntos. Né? Então, não perde nada agora, preste atenção. E eu sei que Deus vai nos abençoar muito. Fica à vontade, irmão. Deus abençoe. Ok, pessoal. Para mim é um privilégio imenso poder estar com todos vocês aqui. Eu acredito que Deus separou, Deus preparou esse momento para a gente ter uma comunhão, um bate-papo muito legal. E te confesso que eu tenho expectativa. Expectativa que a gente comece a dar um start numa relação aqui, e que a gente venha progredir mais nessa relação e que essa relação ela possa redundar em salvação de vidas, em expansão do reino sobre a face da terra. Essa é a minha chamada, essa é a minha vocação, essa é a minha paixão, que é o que eu amo fazer, que eu entendo que Deus me chamou para isso, que eu fui escolhido para isso. Então eu gosto de fazer o que eu faço, eu amo muito essa ideia de poder pregar o evangelho desde a minha adolescência. Até eu costumo dizer que se o homem ele tem uma fase na vida que ele poderia se gabar e dizer, nossa, meus anos dourados seria dos seus 16, 15 até os seus 35 anos. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse período, essa faixa etária dos 15 aos 35 anos, eu dei ela 100%. Quando eu falo 100%, é sem reserva. Eu dei tudo, toda a minha energia, todo o meu entendimento, toda a minha força. Eu dei 100% naquilo que Deus me chamou para fazer. Sou apaixonado por isso, gosto de gente, gosto de conversar com as pessoas. Eu sei que Deus me deu graça para poder ajudar algumas pessoas que hoje estão fazendo história nas nações. Então, assim, para mim é um privilégio imenso poder fazer o que eu faço. Então, como que nós vamos fazer esse tempo nosso aqui? Vamos organizar aqui para você poder se sintonizar. Como já foi falado, meu nome é Carlos Fernando Silva, mas meu nome de guerra é Carlinhos, né? O pessoal me chama por Carlinhos, minha mãe me chamava de Carlinhos, né? E eu me sinto assim muito, muito bem quando alguém me chama de Carlinhos. Então, o missionário é mais assim para destacar a questão de função, não precisa se destacar ele. Os meus chegados me chamam de Carlinhos, então fico muito feliz se você me tratar por Carlinhos, me chamar, encontrar em qualquer lugar, ô Carlinhos e tal. Se colocar a função antes,
Pode ser, mas constrange um pouquinho, né? Igual o cara que ele é pintor. Ô pintor, você chega lá, ô pintor! Aí tá. Pode chamar, mas eu acho que essa ideia fica meio ruim. Então chama de Carlinhos, vamos andar junto, brincar junto, conversar. Eu acho que esse que é o princípio, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse nosso bate-papo em 2 etapas. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha vida, quem é o Carlinhos, esse cara que está aqui atrás, né? Aqui atrás, aqui vocês não estão vendo, mas tem uma galera comigo, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos faz sentir gente, né? Tocar na gente, sentir que a gente é pessoa como qualquer outro. Então, vou te contar um pouquinho da minha história, para a gente criar um rapport, né? Para você poder criar um feeling aqui comigo. E aí, depois, nós vamos para a segunda etapa, semana que vem. Vai ser um bate-papo, tipo um talk show. Você vai poder participar, escrever, fazer pergunta aqui e tal. Vai ser muito legal. E aí a gente queria que você pudesse participar, ok? Eu estou aqui no Canadá hoje, fico aqui até terça-feira. Que pena que eu estou chegando aqui já muito rápido, se a gente tivesse mais tempo, eu queria tomar um cafezinho com você, bater um papo e tal, mas isso não tem problema, porque a gente pode fazer isso pelo WhatsApp, a gente pode fazer isso pelo Zoom, né? A gente pode progredir aqui. Eu espero que quando eu estiver falando, que o Espírito Santo venha testificar no seu coração e venha linkar o nosso coração. Eu tenho procurado pessoas que têm link, que têm esse feeling missionário, que têm esse entendimento dessa propagação do reino de Jesus sobre a face da terra. Então, assim, eu não sei aonde que esse vídeo vai chegar, mas ao chegar em você, se chegar em você, ouça o que diz o Espírito Santo. Não só o que está falando aqui o Carlinhos, mas que o Espírito Santo venha poder falar com você através dessa história, tá bom? Eu estou falando isso, ouça, porque nem todo mundo que tem ouvido ouve. Tanto é que a Bíblia ela faz uma observação muito interessante. Quem tem ouvido, ouça, né? Jesus sempre chama essa atenção. Todo mundo tem ouvido. Mas nem todo mundo ouve, né? Não quer dizer que porque você tem ouvido, você está ouvindo. Não quer dizer que você está aqui, de repente você vai estar ouvindo isso aqui, você está viajando. Mas ouça mesmo. Tenta ouvir. Eu espero que o Senhor abra os seus olhos e te dê graça para você poder entender as Escrituras. Para você poder entender o que vai estar sendo compartilhado nessa sériezinha de 2 etapas, desses 2 episódios. Espero que o Espírito Santo venha realmente confirmar e falar ao seu coração. Então, para isso, para a gente poder dar continuidade aqui no nosso bate-papo, abre comigo aí no livro de Atos, no capítulo 9. Eu estou com a versão aberta aqui, atualizada na minha Bíblia, mas deixa eu pegar aqui emprestado também a nova NVI aqui no livro de Atos, que eu acho que vai ajudar a gente muito bem aqui. No versículo 15... tem um fato muito interessante. Eu estou abaixando a cabeça aqui, mas me acompanhe aí, não se perca, vamos junto. Atos, no capítulo 9, versículo 15. Deixa eu te dar um transfundo sobre por que é que eu escolhi esse versículo. Saulo de Tarso era um homem de uma região muito interessante, de uma região que tinha a cidade dele, talvez ele cresceu ali, numa região onde que havia uma faculdade, uma cidade mais ou menos do perfil de Montreal da época, uma cidade estratégica por ser uma cidade grega. E Paulo de Tarso, ele cresce nessa região e ele vai para a faculdade, ele estuda. Provavelmente Paulo ele tem uma cidadania romana, talvez por sangue ou por ele conquistou através de estudos, e também ele era judeu, então provavelmente ou o pai dele era um gentil e a mãe era judia, que era muito comum na época, ou vice-versa, mas de fato Paulo tem uma influência tanto judaica quanto gentílica. E isso faz de Paulo uma pessoa muito curiosa pelo mundo, por ter uma influência gentílica, principalmente grega e romana, e os romanos na sua época estavam em expansão, a filosofia grega tinha um poder assim imenso
sobre os pensamentos da época, e Paulo, então, ele cresce debaixo dessa estrutura, e, ao mesmo tempo, tem uma família tradicional, onde que era muito bem apegada, arraigada nos princípios judaicos. Então, Paulo cresce com essas duas culturas, e ele, então, estuda, aquele garoto que vai para a escola todos os dias, aquele garoto que tinha suas ambições pessoais, só que o que Paulo não sabia, que ele, na verdade, já vinha sido escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Na cabeça dele, as vontades que brotavam dele dentro de uma amplitude natural, ele achava que era só dele. Mais na frente, lá na frente, Paulo olha para trás e ele vai ver, ele vai entender que todos os sonhos, as ambições, os desejos, as coisas que ele tinha de interesse, era uma preparação de Deus para aquilo que Deus tinha na vida dele. Olha que coisa interessante. Eu sei que talvez, é lógico que a gente, quando está vivendo a história, você não consegue enxergar isso. Mas quando você está lá na frente, em algumas etapas da sua vida, e você olha para trás, você vai ver alguns rastros de Deus, falando, nossa, por isso que eu gostava disso, por isso que eu fazia isso. Na verdade, era Deus te preparando para você estar onde que Ele quer que você esteja. Então, assim, a coisa acontece dentro da naturalidade, os desejos, a vontade, as suas histórias, talvez aí alguns desfolados que você tem, alguma cicatriz que você tem no seu corpo, você não entende ela agora, mas tudo isso tem um propósito. Eu não vou dizer, como que eu poderia colocar isso aqui? Será que eu poderia dizer que todos têm esse propósito? Será que alguns têm esse propósito? Vou deixar isso aí para você trabalhar, essa questão, mas eu particularmente, quando eu olho em alguns livros, como até na história de Davi, quando ele olha para trás, ele consegue dizer que antes mesmo que eu fosse criado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, né? Tem vários textos, Jeremias, que fala com o Senhor, fala, eu te conhecia, eu te chamei, Ezequiel, Isaías, vários homens e tal. Mas o fato aqui o que eu queria deixar frisado aqui nesse bate-papo nosso, que Deus, Ele prepara a gente. Você não tem sua mãe à toa. Sei que talvez você questione, por que eu tenho minha mãe? Por que eu vim desse lar? Por que eu não nasci num lar que tem dinheiro? Por que eu não teve uma escola assim? Por favor, não faça isso contigo. Não compare a sua história. Alegre-se com os parentes que você tem, com o seu nome, com o seu tipo de corpo, com a sua cor de cabelo, com o seu tipo de rosto. Seja você, se alegre, porque Deus tem um propósito para tudo. Tem um propósito para tudo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, quando Deus está trabalhando, trazendo, empurrando Paulo para aquilo que ele tinha para a vida dele. E Paulo, então, que estava cego nesse momento aqui, estava ali vivendo um drama, numa aventura com Deus, que ele estava vindo de Jerusalém para poder acabar com a igreja ali naquela região para onde ele estava indo. E ele, então, cai ali em Damasco. Alguns dizem que é do cavalo, mas o texto diz cai, né? Se foi de um cavalo, não sei, que ele cai. Mas ele cai ali, fica cego, entra na cidade, e fica ali tendo uma das maiores experiências da vida dele, cego. Você já andou cego? Você já tampou seus olhos por 10 minutos? Você já tentou fazer uma dinâmica de andar com a faixa nos olhos para ver qual que é a sensação de cegueira? Meu Deus, é dramático. Mas o fato é que Paulo estava ali, não podia movimentar, estava cego. E muita coisa passando pela cabeça dele, a história dele, era um cara inteligente, era um cara capaz. Aí agora ele está ali no meio de uma escuridão. E aí, naquela cidade, tinha um profeta, Ananias. E esse profeta, então, sai da sua casa, porque Deus dá uma visão para ele, e Deus está falando com Ananias aqui, ó. Não é nem com Paulo, está falando para Ananias, porque Ananias teria que ir lá encarar Saulo, porque Saulo era uma autoridade praticamente romana, juntamente com o judaísmo, um cara que tinha autorização, uma carta grande, assinada pela liderança judaica para massacrar todos aqueles que diziam que fazia parte da igreja, que eram cristãos. E Ananias sabia que ele tinha entrado na cidade, mas não sabia que ele estava cego. E o Senhor vem e fala com Ananias. E Deus então revela para Ananias o plano que ele tinha com Paulo,
que Paulo talvez ainda não entendia. Olha o versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, ou vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Uau! Isso é um fenômeno! Paulo de Tarso, o garoto ali daquela região que não tinha muita perspectiva do que era, sei lá, qual que era a verdadeira identidade dele. Ele estava confuso, buscando uma afirmação aqui nessa terra. E vem Deus e fala para Ananias: Ananias, sabe quem é esse homem? Eu o escolhi, eu o preparei, é um meu instrumento. Deus é assim, Ele trabalha com a gente, Ele tem esse direito. Eu sei que do lado daí alguns perguntam, se acha dentro de uma visão cosmática desse mundo, né, dos valores desse mundo, mas a menina poderia pensar, nossa, mas eu sou tão bonita para ser um missionário. Ou o cara poderia pensar assim, nossa, mas eu sou tão inteligente para poder me dedicar a essas obras missionárias, como que parece que dedicar as coisas desse mundo, os valores desse mundo, é maior do que dedicar na obra do Senhor, na obra de Deus. Me ajuda aí. Por favor, não deixe as coisas desse mundo ludibriar você. Deus não olha para a gente como o homem vê, ou como o mundo vê. Ele tem todo o direito de escolher você desde o ventre da sua mãe. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele tem todo o direito de falar assim, olha, está marcado, vou marcar esse aqui. Quero esse. E você, é lógico que você vai crescer como uma pessoa normal, no meio de toda essa estrutura. Em alguns momentos vai até passar por conflitos interiores de não ter o entendimento de qual é realmente a sua missão aqui nessa terra. Alguns até se confundem, pegam todos esses talentos e acham que é só para ser gasto nos seus sonhos pessoais, e o sonho da casa própria, do carro próprio, de ganhar dinheiro, que é legítimo, mas eu acredito que tem alguns que têm um chamado. E eu estou te falando isso não é porque eu li no livro, ainda que realmente eu vi isso aqui na vida de Paulo e vi na vida de vários homens, mas eu olho para trás na minha história, eu consigo ver que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para fazer o que eu faço. Tenho hoje 53 anos. Comecei a minha carreira missionária, na verdade, a minha experiência com Jesus quando eu tinha 15 anos. Dos meus 10 aos 15 anos, foi um drama. Venho de uma família simples, de uma família pobre, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, né? A gente falou esse B aqui, o R dá uma puxada aí. Mas a gente vem de uma região ali do Triângulo Mineiro, e quando eu estava então com meus 14 para 15 anos, eu estava vivendo um drama na minha relação com meus pais, como todos os garotos, né, na adolescência, começa a achar que é alguma coisa, e aí eu com alguns conflitos, mal resolvido lá na tenridade, aquilo veio tomando forma. Quando a gente chega na adolescência, isso parece que explode, nem a gente entende a gente mesmo, as pessoas de fora passam a ter mais valor do que as pessoas de dentro de casa, os pais e a mãe, né? A gente é atraída aí como dentro desse processo aí das oportunidades, e aí é lógico que comecei a sair para as festinhas, e é lá nas festinhas que as coisas acontecem, as meninas, a apresentação da droga, da bebida. Graças a Deus, eu não entrei na bebida e na droga, porque já tinha uma sementinha do evangelho que foi brotada, porque nos meus primeiros anos, minha mãe ia na igreja, a gente ia com ela. Então, quando eu saí, que ela não conseguia mais me levar, porque até os meus 10, 11 anos eu ia, porque ela me levava, depois ela não conseguia mais, que eu sempre fui um pouquinho crescido e tal, de acordo com a minha idade da época. Então, a gente, aos 11 anos, já não conseguia mais segurar a gente. Então, a gente começou a correr, jogar bola, aqueles negócios, coisa de brasileiro, né? Menino da periferia.
E foi assim muito interessante que nesse período já estava com muitos conflitos, muita tendência para bandidagem, muito revolta dentro do coração, uma incompreensão, uma falta de compreensão pessoal muito grande. E nesse momento eu estava em crise, muita crise existencial. Não sabia o que iria ser do meu futuro, não gostava de estudar, com crise dentro de casa, querendo sair de casa. Eu vi que não era problema dos meus pais, eu achava no início que era problema deles, mas depois a vida vai mostrando para a gente que a gente aqui é o drama, né? É o drama da adolescência. E eu, então, naquela pegada, naquela luta, eu fui para a escola, que no fundo eu sabia que eu precisava estudar, mas ao mesmo tempo não queria, aquela preguiça de adolescente, aquele desânimo, né? E aí, então, eu fui expulso nos meus 14 para 15 anos, aquela expulsão, eu lembro que foi em 1985, meu Deus. Tão velho, hein, gente? Talvez algum dos meninos que vai estar me vendo aqui vai falar assim, meu Deus, esse cara tá velho. E realmente, os cabelos brancos já estão aparecendo aqui, né? Mas o fato aquela expulsão me fez eu entrar numa crise existencial. Porque eu já via que com 13, 14 anos a gente começa a olhar, o pai lembrando muita gente, né, que tinha que trabalhar, que tinha que fazer, como é que ia crescer e tal. E com 14, 15 anos a gente não quer entender, mas a gente já cresceu, né? 14, 15 anos você já está grande e tal. E eu então, aquilo veio como um baque no meu coração, que me produziu uma angústia, uma tristeza. E em casa super mal com meus pais, minha mãe não conseguia me entender, meu pai não conseguia me entender. Alguns amigos seletos, brigando demais na rua, já comecei a roubar, não tinha vício, mas tinha uma turminha minha amiga lá que gostava de pegar coisa dos outros, e a gente naquela oportunidade, naquela vibe, entrando ali, e assim, e eu no fundo, eu vendo que eu estava indo para muito distante daquilo que eu aprendi quando era menino. E ao mesmo tempo parece que era uma correnteza, eu não sabia o que fazer, que estava me levando, era como se eu estivesse gritando, me ajuda, né? E ali dentro daquela situação, e eu então, dos meus 15, então, nas férias de julho, quando eu fui expulso em julho, eu estava correndo lá no meu bairro, um bairro chamado Luizotti, lá em Uberlândia, casas populares da época, meus pais pegaram uma casa lá da Coab na época. E a gente, então, eu lembro direitinho que era de madrugada, eu estava vindo de uma discoteca, estava todo com aquele cabelinho batido e tal, mas aquela angústia, aquela tristeza, eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu lembro que eu saí, era por volta de 1h da manhã, subi uma rua e eu parei num poste, ali de madrugada, e eu falei assim, Deus, se tu existe mesmo, fala comigo. Eu lembro que eu olhei para o céu, aquela lua linda ali, em Minas Gerais, na época de julho, dá umas noites maravilhosas, porque é meio frio. Friozinho, parece que os dias mais bonitos da história são os dias mais frios, né? Não sei como que é aqui em Montreal, mas para a gente lá é mais ou menos assim. E é interessante que aquele friozinho, aquela coisa, eu olhei ali e falei, Deus, se tu existe, fala comigo. E aí fui para casa, aquilo me marcou muito, cheguei em casa, fui deitar, antes de dormir, falei com ele de novo, e veio uma coisa na minha cabeça, amanhã eu vou lá na igreja da minha mãe. Quero ir na igreja da minha mãe. Aí eu tinha um joguinho de futebol, lembro que eu tinha um joguinho de futebol no outro dia. Dormi, levantei cedo e tal. Fui lá bater minha bolinha. Quando foi à tarde, eu falei, eu vou na igreja da minha mãe. Aquilo ficou no meu coração, porque eu falei comigo mesmo que eu ia. Tomei meu banho e tal. E eu fui. A igreja era uma igrejinha pequena, gente. Muito pequenininha. Tipo assim, talvez daria em torno aí de 6 por 5, um lugar pequeno, bancos de madeira e tal. Só que eu estava com muita vergonha, porque eu conhecia todo mundo ali, né? Eu falei, meu Deus, eu vou chegar na igreja da minha mãe, porque eu cresci ali. Só que fazia anos que eu não ia lá. E aí, então, com aquela vergonha, eu falei, não, mas eu vou. Aí eu cheguei, fiquei na porta, falei, entra, não entra. Aquela dúvida, vou, não vou, era numa casa. Na verdade, não era uma igreja, era uma casa, era no fundo de uma casa do irmão nosso lá, o Otávio, uma pessoa maravilhosa. E aí eu peguei e falei, vou, não vou? Falei, vou. E entrei mesmo com vergonha, só que já tinha começado o culto. E é lógico que a gente espera o momento da oração para chegar, né? Todo mundo lá de olho fechado, eu fui e sentei no último banco. Para que quando o pessoal abrisse os olhos, nem me percebesse lá, né? Aí eu fui e sentei lá no cantinho. E aí
o pessoal teve aquele louvor e tal. Eu falei, nossa, gente, eu já doido pensando, ó, que terminar aqui eu vazo para as festas, né? E aí vem um pregador, a pessoa não sei a quem vai pregar, vai ser o irmão tal. Aí quando falou o irmão tal, eu falei, ah, não, esse não. Porque eu conhecia ele. Aí eu falei, nossa, esse irmão grita muito, ele gritava demais. Aí eu peguei e falei, não, vou sair. Eu falei, não, mas vou ficar, agora não vou sair, eu já estou aqui. Aí esse irmão, ele lembra que ele passou no meio dos bancos assim, a hora que ele chegou no púlpito, mais ou menos igual esse aqui, só que na época era uma caixinha, né? Ele começou a chorar. Eu falei, nossa, né? Estou sentado lá, falei, mas ele nem começou, já está chorando. Aí ele pegou e falou, fecha os olhos todo mundo e tal. Aí eu fechei o olho, eu falei, ixi, esse negócio é sério, o irmão está chorando e vai acontecer alguma coisa aqui. E lá no fundo, eu ali sozinho, na minha intimidade, nos meus complexos, no meu mundo, tão individual, tão pequenininho, tão incapaz. Aí, de repente, aquele irmão de lá, ele fala assim, irmãos, Deus está me falando aqui que alguém essa noite, de madrugada, parou numa rua e perguntou assim, Deus, se tu existe, fala comigo. Meu Deus, quando aquele homem falou aquilo, eu regalei o olho e olhei para ele e abaixei de novo e falei, mas como assim? Fui eu que falei isso. E aí eu fechei meus olhos e ali parece que agora Deus estava falando comigo. E ele pegou e falou assim, Deus está mandando eu te falar. Ele existe, foi Ele que te trouxe aqui. Meu Deus. Gente, uau, aquilo, tudo encaixou. Aquilo veio como uma coisa poderosa da minha vida. E eu pensei, meu Deus, mas como assim? Como assim? Quem era eu? Dos meus 15 anos, um drama. Estava ali agora diante do Criador do universo. Agora não era mais o Deus da minha mãe, era o meu Deus. As coisas começaram a ter sentido, as coisas começaram a trazer algo bem forte na minha vida. Sorry. Mas o fato é, naquele dia, tudo encaixou. Veio aquela glória de Jesus da minha vida, obrigado. E aí eu não segurei. Aí a hora que o irmão falou aquilo, todo mundo ali me conhecia e começou a dar uma coisa assim que subiu no meu coração. Você sabe o que eu fiz? Eu não aguentei. Eu abri a boca e eu sou meio escandaloso. E eu comecei a chorar, assim, e os irmãos, quando viram aquilo, já veio todo mundo me abraçar, minha mãe que estava ali, todo mundo já veio aquele negócio assim incrível. Me levaram ali para ficar, acabou o culto. Não tinha mais culto. E foi aquela glória, o irmão nem pregou mais. E foi orar ali, foi aquela coisa maravilhosa. Jesus se revelou para mim. Exatamente como estava fazendo com Paulo ali. Eu estava cego. E Deus então começou a trabalhar na minha vida. Depois era uma congregaçãozinha pequena, como eu falei para vocês, na década de 80. Aí, logo 6 meses depois, eu já tinha trazido mais de 10 amigos meus para a igreja. E a gente então, aí me colocaram como líder daquela meninada. E eu comecei a liderar os jovens ali, com 3, 4 meses que estava na igreja. Líder de jovens, aquela coisa muito gostosa, aquele dinamismo. E aí, rapidinho, a gente já pegamos no pé lá do líder da nossa congregação, que a gente tinha que arrumar um local maior. E a gente conseguiu um local maior, numa C55, uma rua que tinha nossa lá. E a gente alugou uma casa, quebramos as paredes e fizemos aquele tempo gostoso.
A gente chegou a ter mais ou menos 80 jovens. Aquele mover de Deus nas ruas, nas praças. E aí a gente compartilhar de Jesus, falar com as pessoas. Voltei na escola que eu fui expulso. Fui na frente de todo o colegiado. Naquela época estava iniciando aquela ideia de colegiado nas escolas, né? O sistema de educação tinha mudado. Cheguei na frente lá, pedi perdão para as pessoas, para minhas professoras. Elas achavam que eu estava de conversa porque eu brincava demais. Falei, tudo bem, é um direito que vocês têm, mas eu mudei. Eu encontrei algo assim que marcou minha vida. Aí mesmo pedindo, eles não acreditavam e tinha todo direito. Saí de lá, fui para uma outra escola. Recuperei aquele ano, não tomei bomba, graças a Deus. E aí então, trabalhando na igreja e tal, quando eu estava com 16 anos e meio, aconteceu um outro fato na minha vida, meu Deus. Esse foi impactante também. Eu conheci uma menina. Conheci uma garota linda, maravilhosa, que ela chegou na igreja, nesse movimento nosso lá. Eu falei, cara, que menina diferente, né? E aquilo mexeu muito comigo. Só que eu ainda estava trabalhando com meus dramas, né? Eu achava que ela jamais iria querer um cara igual eu. Um rapaz, assim, muito simples. E a família dela muito tradicional. Logo a gente já conheceu a família. Eu falei, ninguém vai gostar de um neguinho assim, igual eu, né? Aquela simplicidade toda, que ele não sabia nem falar, só aquela paixão, aquela vontade de querer fazer as coisas de Deus, mas muita coisa ainda para ser mudada e tal. Mas aí você não acredita que essa menina, Deus tocou no coração dela, depois de um ano de eu orando também, né? De muita oração. Tem uma região lá de Cerrado, aquela região nossa ali de Cerrado, que eu gostava muito de ir lá para debaixo de umas árvores e orar. Se ela tivesse boca, ela poderia contar para vocês quantas lágrimas eu derramei lá pela Sandra, né? Mas assim, foi muito legal. Aí chegamos, a Sandra, nós começamos a aproximar e andar junto e tal. Aí com 17 anos e meio eu me alistei. Aí eu falava com a Sandra, falei, nossa, Sandra, se de repente eu não for para o quartel, a gente vai casar assim que eu fizer os 18 anos, né? Aí ela falou, não, então tá bom. E a gente começou a trabalhar, a se organizar, aquela alegria, pregando Jesus, e a nossa igreja crescendo, aquele mover maravilhoso, Deus me dando sabedoria para poder ministrar, pregar e tal. E aí o exército me pegou, não teve jeito, não tinha por que não pegar, né? E aí então fui servir o exército por um ano, em 1988, saí em dezembro de 88, e aí eu casei em 89, maio de 89. Depois de 6 meses eu já estava selando meu casamento com a Sandra. Meu tempo de exército foi fantástico. Tem tanto testemunho sobre o exército, mas não vai dar para a gente falar aqui hoje. Meu tempo está acabando, eu tenho que correr. E aí então conheci a Sandra aqui, aí no final então do quartel a gente casa, em maio de 1989, 27 de maio, no dia do aniversário dela, deu no sábado. Nós dois casamos e foi assim, um casamento maravilhoso, eu que pintei a igreja. Foi top, casamos numa igreja batista, foi muito jóia. E depois então de 6 meses de casado, a gente estava ali na nossa cidade, já tinha alugado nossa casinha, montamos os nossos móveis, estava tudo super legal. A gente sentiu que Deus estava nos inquietando e nós dois foi orar. Agora já não orava sozinho, né, gente? Agora uma só carne, então nós tínhamos que orar juntos. E a gente então se inscreveu para uma escola da Jocum lá no Rio de Janeiro, para fazer a famosa ETED, Escola de Treinamento Discipulado, uma escola de 5 meses, muito top. E aí a gente então perguntamos para Deus se era da vontade dele, e eu senti Deus compartilhando comigo que era para a gente ir. Só que a gente precisava da aprovação que vinha de lá, né? E eles responderam positivamente. Aí então sentei com a Sandra, mesmo a gente sabendo que a gente tinha vários sonhos, como qualquer outro casal. Nós então pegamos todos os nossos móveis a primeira vez. Pegamos os móveis, vendemos a metade. Alguns outros que a gente estava com o coração ainda meio apegado, né? A gente deixou na casa da minha mãe, não, o dia que a gente voltar, a gente tem esses móveis. Nós tínhamos ganhado muito presente. Aí colocamos lá no fundo da casa da minha mãe, um pouquinho na casa da mãe dela, um pouco na minha. Nós transformamos a nossa casa numa caixa em 2 malas. E a gente então entramos num ônibus da Expresso União,
de Uberlândia até Rio de Janeiro, dá em torno de 18 horas. E foi um tempo assim, muito de conflito. Não vai pensar que essas decisões é tomada assim em mil maravilhas, que a gente se faz conta, a gente vê. Havia sonhos dos pais dela, dos meus pais, nossos sonhos. Havia muitos sonhos em volta da gente. Agora nós estávamos indo para um lugar que a gente não sabia onde que a gente ia dormir, o que a gente ia ter lá, como que era e tal. E lembro que a Sandra você foi sempre baixinha, magrinha, né? E eu pensava comigo, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não vou começar a minha vida fazendo isso com a minha esposa e tal? E aquele medo, meu Deus, menina, eu estava com 20 anos. Eu nunca tinha saído do lugar mais longe que eu tinha saído da minha cidade de Uberlândia, era ali, Tumbiara, Tupaciguara, que é a vizinha ali do Triângulo Mineiro. Tumbiara fica do lado de lá do Rio, de Goiás e tal. Aí eu pensei, Deus, se eu errar aqui, eu estou frito. E eu lembro que a Sandra chorando, nós entramos dentro do ônibus, ela chorou até um certo momento lá na estrada, e depois que ela dormiu, aí foi minha vez de chorar. Aí eu abri meu coração, falei, Deus, tem misericórdia de mim, se eu errar aqui, minha esposa, a Sandra está acreditando tudo aqui, que é da vontade do Senhor, a gente não tem os recursos, não tem nada e tal. Mas chegamos lá, cheguei no dia 15 de janeiro de 1990, aquele rio quente pra caramba. Entramos ali, quando chegamos na base, eu pensei, não, nós estamos casados, estamos olhando para vai ter um quartinho para nós, meu Deus. Gente, chegamos lá, não tinha cama, não tinha nada, eles colocaram a gente, era o que eles tinham aqui para servir a gente. Todo mundo ali estava na mesma missão, tinha ouvido Deus e estava lá. Tinha nada preparado. Porque, assim, tinha preparado o que eles podiam preparar, né? E aí chegamos lá, um colchão velho, sujo, num lugar que tinha tanta muriçoca. E a Sandra começou a chorar, olhei para ela, falei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Aí eu falei, não, Sandra, mas nós vamos pegar aquele lençol que a gente trouxe, a gente faz uma divisão aqui, coloca ali, arrumei uma caixa para colocar nossas coisinhas que a gente tinha trazido. Joguei água, nós limpamos lá, e era uma sala, um quarto que dava em frente à sala de aula. Oh, meu Deus do céu, como que nós vamos ficar aqui? Mas a gente pôs o coração, foi o melhor tempo da nossa vida. Deus passou um bisturi na minha alma, trabalhou várias coisas, principalmente em relação à própria Sandra, me ensinando como que eu deveria ser um bom marido e tal. Foi um crescimento assim gigantesco para mim. Depois de 6 meses, terminei a escola, pensei, meu Deus, vou voltar para Uberlândia, continuo aqui, aquela indecisão, fui orar. Aí Deus falou para a gente ficar na missão lá no Rio de Janeiro. Depois de 4 meses que eu estava na base, eles me convidaram para liderar o projeto de evangelismo lá da missão, que é o Ministério de Evangelismo. Abracei esse projeto, comecei para as favelas, para as ruas, praça, evangelizar, praia de Copacabana, carnaval, por 6 anos, todos os carnavais. Eu estava lá na praia na Marquês da Sapucaí, na Presidente Vargas, no Campo de Santana, na Central do Brasil, e a gente pregando evangelho com 100, 150, 200 jovens, e a glória de Deus começou a vir sobre nós, e Deus me dando graça, me dando sabedoria, as coisas começaram a fluir. Eu falei, meu Deus, o garoto do Luizotti. Eu achava assim, cara, a minha perspectiva de vida, meu mundo era igual a cabeça dos discípulos. Eu sou de Belém, eu sou de uma regiãozinha pequena, né? E agora Deus estava me dando graça da gente poder entrar nas favelas, Morro do Borel, Dona Marta, Tijuca, aquela região toda ali. Tem uns filhos ali, uns meninos que Deus deu graça para a gente, hoje são pastores lá. Então, assim, as coisas começaram a tomar um perfil tremendo. E depois, então, de 6 anos com a gente lá no Rio, com as coisas já estabelecidas, eu consegui fazer 2 quartinhos para nós lá, na verdade era 3. A sala com a cozinhazinha, um quarto meu, e aí já multiplicamos, já veio a Samila, né? Aí já tinha uma filhinha que veio naquela época, e aí a gente estava ali super legal, super bem. Deus começou a compartilhar comigo sobre que eu deveria buscar algo mais. E aí sentei com a liderança da base, e eles compartilhando com a gente da visão da Jocum de se expandir pelo Brasil. E aí eu senti no meu coração que eu deveria ir para Goiânia. Fui para Goiânia. Na verdade, não conhecia Goiânia, isso aí aconteceu em 1996. Falei com a Sandra está vindo no meu coração Goiânia e tal.
E ela falou, mas Goiânia? Eu falei, não sei, eu não conheço lá, queria ir lá. Aí eu peguei uma mochila, jocumeiro, sempre ando com a mochilinha. Enchi não tinha dinheiro para ir. Eu liguei para um pastor amigo meu que tinha participado de uma conferência que eu fui preletor. Eu fiquei sabendo que ele tinha mudado para Goiânia. Aí eu liguei para ele, falei, pastor, eu queria ir, só que eu não tenho recurso. Ele falou, não, Carlos, arruma o dinheiro. Eu vou pagar para você vir e você arruma para voltar. Eu falei, então tá bom, tô indo. Aí eu peguei umas camisetas, coloquei dentro da minha mala e bati lá em Goiânia. Não vai ter tempo de eu te contar aqui, mas, cara, Deus respondeu de uma forma poderosíssima, que era pra gente ir para lá. Aí de lá mesmo já liguei para a Sandra, vendi minhas camisetas, consegui voltar no prazo que eu havia acertado com ela. E cheguei na base de Goiânia, pegamos tudo, doamos tudo aquilo que a gente tinha construído lá. Era a nossa casa, né? E deixei tudo, entrei dentro do ônibus e a gente passou em Uberlândia, demos um beijo nos nossos pais lá e fomos para Goiânia. 1996. Só tinha uma palavra, não tinha os recursos. Aí eu aluguei uma casa lá sem ter o dinheiro e de uma forma assim miraculosa. Eu acho que esse período em Goiânia foi onde Deus trabalhou muito com a gente. Aí o Mateus já tinha nascido, estava recém-nascido. Aí meus 2 filhos. E a gente foi para Goiânia, em menos de 6 meses, a gente começou uma escola lá de ETED. Com 1 ano eu já estava mais ou menos com uns 15 obreiros. 2 anos eu já saí do lugar que eu estava, a gente conseguiu uma chacrinha lá muito bacana. Aí foi para 50, foi para 60, a coisa começou a fluir. Compramos uma propriedade gigantesca lá. Na época, Deus nos deu uma palavra, não vai ter tempo da gente falar sobre isso. Eu tinha que dar uns dinheiro muito alto lá, à vista, uns cheque para fechar esse negócio. Tenho uma experiência fantástica nessa área financeira aí. E hoje essa propriedade lá em Goiânia vale em torno de R$2 milhões. São 5 alqueiros, são 243 mil metros quadrados, uma área gigantesca. Nós temos mais de 20 casas lá hoje. Um local com campo de futebol, piscina, um negócio top, coisa assim para missionária. E eu estava vivendo meus anos dourados dentro da missão, né? Porque era diretor de base, as coisas acontecendo, o projeto maravilhoso, as coisas andando, rodando Goiás para todo lado, eu ministrando em várias conferências, e agora ali assim, super empolgado, treinando jovens, mandando jovens para outros países. Eu estava empolgado demais. Só que aí um dia eu estou em casa no meus momentos de meditação. Não sei se você tem esse costume, mas para a gente assim, a Bíblia é mais do que só uma consulta, né? Um negócio da gente fazer alimentação diária. A gente gosta de estar sempre meditando, é um princípio nosso todas as manhãs. E eu estava um dia lá na minha manhã falando com Deus e eu senti Deus falando no meu coração que eu deveria me envolver com povos. Aí eu falei, mas Deus, mas como assim? Goiás precisa, o Brasil precisa. Olha essa nação nossa, o Senhor me chamou para treinar outros para irem. Como assim? E aí aquilo começou a me perturbar um pouquinho, eu fui orar, fui perguntar para Deus, falei com meus líderes lá do meu concílio, falei, gente, Deus está me falando sobre povos, nós estamos fazendo um trabalho aqui em Goiânia, está muito bom, com as igrejas, nas ruas, carnaval, festa da pecuária, que não sei se você sabe, Goiás é a região da pecuária, das festas dos sertanejos, né? Dos peão. E a gente tem festa lá que durava 15 anos. Nós tínhamos um local lá dentro só para fazer os nossos impactos. E estava assim tudo maravilhoso. Mas aí eu fui perguntar para Deus, falei com os meninos, falei, gente, eu não sei, vamos parar tudo aqui na base. Vamos parar tudo. Eu quero parar tudo. Eu vou contratar umas mulheres para poder cozinhar naquele dia, para 3 dias. E eu queria ouvir de Deus, porque eu sou recruta. Se Ele falou, eu estou pronto, eu nasci para isso, lembra? Então, eu falei, não, quero entender. Se Deus está falando, eu não quero ficar aqui desagradando o meu Senhor, né? Eu quero agradá-lo. E aí paramos a base, e eu falei, mas quem vai ministrar para nós aqui? Eu já estava assim, eu ministrava para os meninos de manhã, de tarde, de noite, né? Falei, não, vou convidar alguém. Eu lembrei de um rapaz que é de uma missão Horizonte, não era nem da Jocum, e ele tinha um projeto voltado para os povos muçulmanos. E esse rapaz, ele tinha uma barba aqui embaixo, isso que me chamou muita atenção, né? Ele era um muçulmano, você olhava para ele assim, até as roupas dele, o jeito que usava, era muçulmano.
Então eu gostava muito daquela dinâmica desse rapaz, diretor da Missão Horizonte, lá em Monte Verde, na subida ali na Serra da Mantiqueira. E eu falei, Davi, vem ministrar para nós aqui, eu queria que você passasse uns 3 dias aqui, eu vou pagar tudo para você, vem aqui e tal. E aí o Davi separou a agenda dele lá e veio ministrar para nós. Gente, foi fantástico. Deus sacudiu minha base. Eu pensei que eu ia ficar sozinho. Todo mundo ficou com aquela visão, nossa, nós vamos para fora. Eu falei, gente, calma aí, não é assim também não. Aí eu fiquei desesperado, né? Mas foi muito legal como que Deus começou a ministrar o coração desses meninos. Hoje eu olho para trás, muitos daqueles meninos daquele dia hoje estão na frente de nações aqui no mundo, na Índia, na África, Bahrein, vários outros lugares aí, pregando o evangelho. Está sendo assim muito bacana, foi muito joia. Só que os meninos todos receberam e eu nada. Eu falei, uau, mas como assim? E aí a gente era para me tacar naquela alegria, porque todo mundo... Eu agora falei, nossa, agora beleza, se eu sair também da base vai fechar, né? Então tem que ficar aqui. E naquela alegria, mas eu vi que estava faltando alguma coisa no meu coração. Aí terminou a conferência, foi aquele negócio bacana e tal. Aí quando eu estava 3 meses depois da conferência, recebo uma ligação. Davi Botelho. Ô, Carlinhos, beleza, rapaz. Eu estava aqui orando a Deus e estou levando um grupo de pastores agora, 2 meses daquela data que ele me ligou, para a China. Você topa aí? Eu falei, uai, como assim, pastor? Do nada, aqui nós temos que preparar um trem, pelo menos 1 ano, 2 anos antes de antecedência, senão a gente não consegue. Mas deixa eu orar, eu assim, já vou se adiantar para o senhor, eu não tenho recurso, a base aqui, nós estamos numa boa batalha aqui, e para tomar uma decisão assim para viajar, eu tenho que preparar as coisas aqui, deixar líderes e tal, mas eu vou orar, se o senhor sentiu no coração, o senhor disse que Deus falou com o senhor aí, eu não vou ignorar isso não, vamos pesar isso, né? Vamos levar isso diante dele. E aí eu fui orar a Deus, cheguei na Sandra, falei, Sandra, o que você acha? E ela falou, uai, por que você não vai? Eu falei, mas como assim? Você acha que dá? Não preparou nada, os meninos, está todo mundo preparado aí para viajar, fazer as coisas e tal. Ela falou, não vai, ué, a gente segura aqui. Ela falou, então deixa eu reunir o concílio, deixa eu ver com eles. Aí reuni o concílio da base, falei com a turma falou, não, Carlinhos, vai, Deus vem falando com você, quem sabe e tal. Eu falei, então beleza, agora eu preciso do recurso. E de uma forma assim miraculosa, consegui levantar o recurso rápido. E eu entrei dentro desse avião, eu e mais 23 pastores, e a gente bateu lá na China. Nós fomos para fazer realmente um tour missionário. E Deus mexeu demais comigo, gente. Meu Deus. Vou te confessar, se você tem um chamado, não vai para a China. Se você for lá, você não volta. É muita sede. É muita sede. Diferente de tudo aquilo que você está acostumado a ver. E foi assim uma viagem que eu chorava profundamente. Vocês viram que eu sou meio chorão, né? Mas nessas coisas de Deus não tem emoções que se contêm, né? E tal. E a gente, quando eu cheguei ali, eu falei, meu Deus, eu aqui nessa nação, eu acho que eu vou poder fazer muita coisa aqui. E você sabe o que mais me impactou na China? Foi assim, saber que milhões daquelas pessoas não sabem nada sobre Jesus. Eu sou evangelista. Você não está entendendo, eu com o microfone na mão no meio de uma praça, no meio de uma galera, você não sabe a alegria que isso me dá. Mas agora eu estou ali diante de uma multidão que não sabe nada, que não conhece nada. Aquilo me fez eu entrar em crise. Eu ficava pensando, meu Deus, aqui não tem nada. E a gente reunindo com líderes da igreja underground lá, escondido. E ouvindo aqueles caras falar, aquilo que dilacerava meu coração. Eu falei, gente, mas não pode. Eu cresci minha juventude toda ali, sabia que essas pessoas aqui não tem nada, é só uma questão de 50 horas de voo. É só uma questão geográfica, eu posso fazer alguma coisa, eu posso contribuir para essas pessoas, eu posso ajudar elas. Só que aí, a hora que eu voltei, eu chegava em casa, a hora que eu chegava no hotel, eu ficava pensando, gente, mas eu não falo... Gente, naquela época, eu não sabia falar um A em inglês.
Isso aí eu estava com 35 anos, fazendo parte de uma 30 anos mais ou menos, fazendo parte de uma organização internacional, que é a Jocum, Jovens com uma Missão, Youth with a Mission. É uma organização essencialmente americana. E eu não sabia falar inglês, porque eu achava que Deus me chamou para o Brasil, eu achava que eu era brasileiro do pé roxo, que eu ia morrer e gastar minha vida só ali. E eu, assim, era muito dedicado naquilo que eu fazia, né? E agora estou ali diante do maior desafio do planeta, China, muita gente, muito desafio, cultura muito longe da nossa. E eu não sabendo nem falar um A com eles, eu voltei para casa em crise. Aí é lógico que eu não dormi mais, né, gente? Aí é lógico que o mundo acabou para mim, porque meu Deus, não tem como, a hora que eu ia pregar, a hora que eu ia orar, a hora que eu ia ministrar, que eu lembrava daquela multidão lá que não tinha nada por eles e que todo mundo que eu falava, as pessoas, que isso, China? Ninguém, quem quer ir para a China? A pastora está aqui empolgada aqui. Mas quem quer ir? Quem vai? Quem está disposto a largar as coisas aqui para ir? Então, assim, e aí eu fui falar com Deus, falei, Sandra, Deus está falando alguma coisa comigo a respeito da China. Aí mulher é muito matemática, né? Mas como assim? E os meninos, e as crianças e tal, e a escola? Eu falei, não estou falando que eu vou, vamos... Não estou falando que nós vamos, né? Vamos esperar um pouquinho, mas está mexendo comigo aqui. Aí eu estava lá na base orando e tal, e me veio uma ideia no coração. Eu falei, cara, eu precisava que os meus filhos e a Sandra pudessem, porque eu fui e eu senti isso. Mas eu precisava que eles sentissem também. Mas como que eu ia arrumar 4 passagens? Uma já me desmontava, e agora pensar em 4, ainda mais os meninos. E aí eu falei, só tem um jeito. Naquela época, as companhias aéreas, quando a gente tomava 10 pessoas, eles davam mais uma, né? De grátis, ou quebrava cortesias e tal. Falei, cara, eu vou levantar 40 pessoas e vou levar para essa China. É o único jeito para meus filhos poderem ir lá e para mim poder ter uma resposta se era de Deus ou não. E você não acredita que eu falei, sabe o quê? Vou começar a gritar isso nas igrejas em todo lugar que eu vou. E comecei a falar, vamos fazer uma campanha na China, galera. E comecei a movimentar, porque nós tínhamos um trabalho muito forte com Kings Kids. A nossa base, a gente lotava 2, 3 ônibus, era um negócio assim, fantástico. E comecei a falar isso nas conferências, nas nossas reuniões. Gente, você não acredita que eu consegui levantar 25 garotos, jogador de futebol, e a gente desceu para a China com essa meninada. E os pais eram mais doidos do que eu, deixei assim comigo. Esses pais acreditaram em mim, me deram essa oportunidade, peguei esses meninos, e aí eu já, ali, sem saber nem falar inglês direito, peguei essa moçada, entrei dentro desse avião, bati na China, levei o Matheus, a Samela comigo e a Sandra. Deus deu uma sacudida nos meus filhos, na vida da Sandra. Eu falei, uau, é de Deus mesmo. Aí a Sandra já voltou convicta, e eu falei, então beleza, então agora eu preciso aprender o inglês, e eu achava que eu era burro para falar línguas. Eu falei, eu acho que eu nunca vou aprender esse tal de inglês. E aí então comecei a pegar para valer, e falei, cara, Deus, o Senhor vai me dar graça, me ajuda a falar inglês e tal, ainda, né, e dei o meu maior. Like today I can speak English, like my first language I can speak, I can preach, I can worship, I can show myself. It's amazing! Hoje eu posso cantar, posso louvar, posso falar inglês, né? Então, assim, Deus me deu graça, mas isso tudo veio no meio dessa paixão, né? E aí, de dobradinha, eu posso falar também um pouquinho do chinês, né? Tô no processo aí bacana, e foi fantástico, mas isso é para a segunda etapa. Isso é para a próxima semana, gente, não vai dar, só deu uma introdução aqui. Então nós saímos lá de Uberlândia, passamos no Rio de Janeiro, descemos para o centro do Brasil, Goiânia. Dali a gente rodou vários lugares do planeta, fui morar um período na África, fui para lá para poder aprender inglês na África, que eu queria aprender inglês e ser útil ao mesmo tempo.
Trabalhei com os meninos muçulmanos lá, eu fiz uma escola de inglês. Voltei para o Brasil. Fui para Camanducaia, sabe aquela base em Monte Verde, daquele pastor Davi Botelho? Fui para lá, fiquei 6 meses, peguei meus meninos na época de escola, matriculei eles numa escola lá 6 meses, para eles não perder o ano deles, e eu fui para lá também poder aprender inglês. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, para fechar nosso tempo aqui. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. A questão não é dinheiro, a questão não é local, a questão não é capacidade, a questão é, queremos servir a Deus? Estamos prontos, não só para morrer por Ele, mas para viver por Ele? Eu queria te desafiar, você ter o entendimento que cada um tem sua história. Não fique preocupado com a sua história, não importa de onde você veio, se você é o menor da família do seu pai, se você é o caçula ou é o mais velho, se você é o que tem menos condição, o que tem mais condição. Não importa a cor da sua pele. Cara, a questão aqui é coragem para obedecer. E Deus fala. Que jeito que Deus fala? Eu não sei te explicar, mas quando Ele falar, eu tenho certeza que você vai saber que é Ele. É o jeito dele. Não existe uma forma, porque se a gente falar que Deus só fala assim, aí Ele não seria Deus, né? Porque seria limitado. Se tivesse uma forma, Ele não seria Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele é Deus. Os jeitos, as formas, só Ele tem. Então eu espero que Deus te abençoe muito. Quero te agradecer se você ficou até o final desse vídeo aí. Espero desse momento nosso aqui, desse culto. Espero que Deus te abençoe, que Deus fale com você. Por isso que eu te falei no início, que espero que Ele abra os seus olhos, o seu coração, para ter entendimento de todas essas coisas, não só para ouvir aqui a minha história em si, mas que você entenda, consiga ver Deus em todos esses processos e que isso venha também, de uma certa forma, falar contigo. E eu louvo a Deus, porque nós fazemos parte de uma grande família. Um dia, nós vamos passar a eternidade junto. E eu talvez não vou ter tantas coisas dos homens para poder apresentar naquele dia lá, mas eu queria poder ter a alegria de saber que lá no Morro do Borel vai ter uns meninos lá que vai morar com a gente. Vai ter uma galera lá da China, vai ter uma galera lá da África, vai ter uma galera ali daquela minha região do Triângulo Mineiro, vai ter você lá, vamos estar lá. Então, acho que essa é a alegria do nosso coração. Por isso que eu te falei que eu nasci por isso que eu li aqui Atos 9:15, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus invada a sua vida de uma forma tremenda. Muito obrigado por essa oportunidade, pastora. Ai, meu Tamo Deus. juntos, família. Carlinhos, fala, quem quiser te apoiar financeiramente, quem quiser ir junto com você, as pessoas têm um valor que elas precisam dar mensal, como funciona? Então, na verdade, até eu pensei em fazer isso na segunda etapa, mas como as pessoas... A gente faz nas duas, agora, né? Isso. E depois não assiste o outro. Na verdade, se você quiser ir com a gente para a China, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque vocês sabem que China é um lugar fechado e tem alguns detalhes que até na próxima conversa nossa a gente vai tomar cuidado do que a gente vai falar, mas entre em contato pelo nosso e-mail. Meu e-mail é carlinhoscontact, está escrito aí na tela, carlinhoscontact@gmail.com, e pelo meu Instagram. Eu não sou muito bom no Instagram, mas meu Instagram está aí. Se falar, eu vou falar. Se demorar um pouquinho, mas pode deixar que eu entre em contato com você. É o Carlinhos CN. É fácil demais de achar. Pastor aqui também tem meu WhatsApp, os meninos aqui da igreja. Vocês podem entrar em contato com a gente. Precisamos de parceiro, porque a gente vai descer no fundo do poço e precisa de gente que segura a corda para nós aqui. Então, se de repente você entender que você pode participar desse projeto, a gente vai falar mais sobre isso na próxima etapa,
mas é uma forma maravilhosa de você poder participar. Mas tem algum valor mínimo, máximo? Como é que faz isso? Então, na verdade, a gente estabeleceu, eu e a Sandra, no nosso projeto, a gente não estabelecer valor mínimo e nem máximo, porque é parceiro, é parceria. Então, a gente precisa que aquilo que Deus comunicar no seu coração, nós estamos descendo para lá, que a gente vai falar sobre isso, mais 5 anos. No mínimo 5 anos, porque não tem como você movimentar toda a sua estrutura e para fazer alguma coisa entre esse povo, negócio de 1 ano, de 2 anos. Então, assim, a gente está descendo por 5 anos e a gente precisa de pessoas que ficam com a gente esses 5 anos. Se não der 5 anos, deu 1 ano, deu 6 meses, deu 3 meses, sei lá. Mas a ideia é, precisamos de gente que nos ajude, que nos apoie financeiramente como mantenedores durante esse período. Então, assim, entrando em contato com a gente vai te dar mais detalhes, mais informação de como que isso funciona. Está aí o nosso e-mail, precisamos muito, só é possível isso, a igreja entendendo. Está aí o e-mail, está aí o nosso Instagram, entre em contato com a gente, pode falar com a pastora aqui, o pastor Henrique, eles têm o nosso contato. Carlinhos, muito obrigada, Amém. Que Deus te abençoe, obrigada por compartilhar, por mostrar que Deus ele realmente transforma e faz, né, do nada, Amém. Grandes coisas. Você poderia hoje estar preso em alguma Nem viver. ou nem Nem viver, ter, né? E Deus te deu uma família maravilhosa. Amém. Deus te deu a graça de colocar os pés em muitos lugares e mudar muitas vidas, impactar muitas vidas. Obrigada por ter compartilhado. Semana que vem tem mais aí do missionário Carlinhos. Amém. E aí durante essa semana você fica orando por ele, orando para saber quanto você pode ajudá-lo. E supra essas necessidades. O missionário não precisa passar vida de fome. Ele precisa ter uma vida digna e as finanças precisam não ser nenhuma preocupação. Então, a gente pode ir junto com ele nessa missão. E, quem sabe, a Nova vai fazer um tour lá, né? Um tour missionário. Exatamente, como quem não quer nada. Falamos sobre isso, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso mais na segunda etapa. Quem sabe, né? A gente tem uma regra aqui na Nova que para viajar em missão precisa compartilhar o testemunho aqui no curso de quarta-feira. Então, quem quer ir para a China tem que marcar aqui para dar o seu testemunho na quarta-feira então, também. Encher essas quarta-feiras aí, se Deus quiser. Fechou, fechou. Gente, boa noite, durmam bem, Deus abençoe e a gente se vê. Beijão. Até mais.